Tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso projeto do Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga, o projeto Libiu. Veja o logotipo, Libiu. O que significa então o Libiu? Então é o estudo da biologia, esse sinal de biologia ou esse sinal, há uma variação linguística do sinal e libras concomitantes para aprendermos biologia com clareza, uma forma gratuita. Você pode se inscrever no nosso canal, divulgá-lo também a surdos, a ouvintes, para juntos estudarmos biologia. Bem, então a continuidade do nosso estudo sobre as células. Estudamos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e hoje nós temos a parte 5 de membrana plasmática. E você perdeu algum desses conteúdos? É importante você revê-los. Veja então os demais vídeos, porque ali há conceitos, explicações que se somam ao conhecimento. Perceber então, membrana plasmática é um assunto muito importante no estudo da biologia, pela quantidade de videoaulas que já tivemos aqui. E hoje então veremos com maior profundidade esse tema na conclusão dele, membrana plasmática. E antes da aula nós temos então o sinalário. Isso, o sinalário em libras. Palavra em português, o sinal, suas correspondências, os conceitos. Veja aqui, célula, ou esse sinal de célula também é usado, e ao lado, citologia, o estudo da célula. Observe, sinal muito importante, membrana plasmática. Veja, molécula ao lado, molécula orgânica. Veja o sinal proteínas. Sinal aqui, também no contexto do estudo da biologia. Transporte ou transporte. Fosfolipídios. Fosfolipídios. Veja o sinal substâncias. Substâncias. Sinal vesícula ou também esse sinal de vesícula. Sinal endocitose. Sinal exocitose. Exocitose. Novamente o sinal exocitose. Veja o sinal pinocitose. Pinocitose. Sinal fagocitose. Ou esse sinal para fagocitose. Sinal macrófago ou macrófago. Vejam esses dois sinais. O primeiro, invaginação, e ao lado, evaginação. Sinal intestino, novamente, intestino. Sinal lipídios ou lipídios. Sinal, esses dois sinais, insolúvel. Insolúvel, ao lado, sólido. O sinal pseudópodes. Sinal de partícula. Novamente, partícula.
Sinal hormônio da insulina. Hormônio da insulina. Pâncreas. Pâncreas. Sinal microvelocidades. Microvelocidades. Sinal desmossomos. Desmossomos. Sinal junção oclusiva. Junção oclusiva. Sinal micro-organismos. Micro-organismos. Sinal junção comunicante. Veja aqui, transporte por meio de vesículas. Nas últimas 4 videoaulas sobre membrana, vimos que muitas moléculas podem passar pela bicamada fosfolipídica ou pela proteína. No entanto, em algumas situações é necessário que a célula capture ou elimine grandes quantidades de partículas de uma só vez. Como, por exemplo, podemos citar quando a célula precisa englobar vírus, bactérias, fragmentos de células mortas ou grandes quantidades de moléculas. Quando isso acontece, o transporte pela membrana deve ocorrer por meio de vesículas. Chamamos de vesícula um saco membranoso em que no seu interior será levado substâncias de interesse. Preste atenção na figura do slide. Ele mostra uma célula representada na cor azul. Agora observe o retângulo verde. Observe. Veja que a célula precisa englobar várias substâncias brancas. Para isso, ela forma uma vesícula com sua membrana plasmática, representado por um círculo azul na figura, e incorpora as substâncias brancas para dentro da célula. Esse processo de entrada de partículas nas células chamamos de endocitose. Endocitose. Portanto, endocitose é o processo de entrada de partículas na célula por meio de vesículas. Agora atente-se no retângulo vermelho. Ele mostra partículas vermelhas precisando sair da célula. Para isso, há também formação de vesículas que se fundem à membrana plasmática, eliminando essas partículas vermelhas. Esse processo de saída de partículas na célula chamamos de exocitose. Portanto, exocitose é o processo de saída de partículas na célula por meio de vesículas. Veja aqui, endocitose, pinocitose. Pinocitose. Vamos aprofundar nosso estudo sobre a endocitose? Acabamos de ver que endocitose é o processo de entrada de substâncias na célula. Endocitose
pode ocorrer de duas formas: por pinocitose ou por fagocitose. Veja a figura no slide. Chamamos de pinocitose o processo em que a célula engloba substâncias líquidas ou micromoléculas dissolvidas em água por meio de formação de vesículas. Observe que na pinocitose a formação das vesículas é por meio da invaginação da membrana plasmática. Isto é, a membrana volta-se para dentro da célula a fim de formar as vesículas. Então, a pinocitose ocorre na maioria das células, diferentemente da fagocitose, que é restrita apenas a alguns tipos de células. Um exemplo de pinocitose acontece no intestino, onde as células englobam moléculas de lipídios. Veja aqui: endocitose, fagocitose. Bem, agora vamos aprender, então, a fagocitose. Observe a imagem no retângulo verde. Observe. Chamamos de fagocitose o processo em que a célula engloba partículas insolúveis em água ou partículas sólidas, até mesmo engloba vírus e bactérias. Observe na figura que, diferente da pinocitose, para se formar a vesícula da fagocitose, a membrana plasmática sofre evaginação, isto é, expande-se para fora da célula. Essa expansão é chamada de pseudópodes, que são mostradas na figura por meio das setas laranjas. Na tradução literal, pseudópodes é como se fossem falsos pés. Observe, a célula engloba a partícula como se abraçasse, formando a vesícula. Como exemplo de fagocitose, citamos o macrófago. Veja a figura no retângulo vermelho. O macrófago, representado pela cor rosa claro, é uma das nossas células de defesa e para nos proteger engloba vírus, representado pela cor azul. Observe na célula, observe. E que entram em nosso organismo e por meio da fagocitose os macrófagos conseguem eliminá-los, esses vírus. Veja aqui, exocitose. Bem, a exocitose é o oposto da endocitose. Na exocitose, a célula cria uma vesícula para envolver algo que está dentro de si, com o propósito de movê-lo para fora.
A exocitose é o processo responsável por eliminar os resíduos oriundos dos processos de fagocitose e pinocitose e também de eliminar substâncias úteis para nosso corpo que são produzidas no interior das células. Como exemplo, temos o hormônio da insulina, que é produzido na célula do pâncreas e eliminado por exocitose para fora da célula. Veja, resumindo, então vamos resumir o que aprendemos até agora? Vamos resumir. A célula pode realizar transporte de grandes partículas por meio de vesículas. São dois tipos de transportes: a endocitose e a exocitose. Na endocitose, representada pelo retângulo vermelho, as partículas são englobadas para dentro da célula. Existem dois tipos: a pinocitose e a fagocitose. Na pinocitose, representada ao lado esquerdo da figura, ocorre o englobamento de partículas dissolvidas em água. Não há formação de pseudópodes e a membrana plasmática sofre invaginações para englobar as partículas nesse processo. Ao contrário da endocitose, a exocitose, representada pelo retângulo azul, é responsável por eliminar partículas da célula por meio de vesículas. Veja aqui, especializações da membrana plasmática. Número 1. Microvelocidades. Então, para finalizar o estudo da membrana plasmática, vamos agora estudar as especializações da membrana. Mas o que seria isso? Especializações. Então, vimos que todas as células possuem membrana plasmática, mas temos diferentes tipos de células exercendo diferentes tipos de funções. Como exemplo, a célula do intestino exerce uma função diferente da célula da pele. Com isso, é possível que a membrana plasmática apresente modificações que estão ligadas a uma especialização da função de determinado tipo de célula. Existem vários tipos de especializações. Vamos agora aprender 4 delas. Primeira, microvelocidades. Observe a indicação da seta vermelha no slide. Microvelocidades são dobras na membrana plasmática na superfície da célula do intestino que aumentam a superfície de contato. A vantagem é que, aumentando a superfície de contato, vai aumentar a eficácia da absorção dos nutrientes. Portanto, quanto mais dobras, isso é, quanto mais microvelocidades, maior a absorção de nutrientes durante a digestão. Especializações da membrana plasmática, então, número 2, desmossomos. Bem,
desmossomos, observe então o retângulo vermelho na figura. Os demossomos possuem a função de adesão entre as células, isto é, sua função é manter a célula unida. Os desmossomos estão presentes, por exemplo, nas células da pele, auxiliando na união entre elas, contribuindo pela resistência a choques mecânicos na pele. Agora observe especializações da membrana plasmática número 3. Junções oclusivas. Observe o retângulo vermelho na figura. Observe. Junções oclusivas são junções que funcionam também como adesivos entre células vizinhas. No entanto, essas junções estabelecem uma barreira à entrada de moléculas grandes nas células e também uma barreira à entrada de micro-organismos pela lateral da célula. As junções oclusivas podem ser encontradas nas células intestinais. Com essa união, o alimento da cavidade intestinal, por exemplo, é obrigado a passar por dentro das células e não entre elas. Veja aqui. Especializações da membrana plasmática número 4. Junção com comunicante. Observe o retângulo vermelho na figura. Junções comunicantes são estruturas que permitem a comunicação entre células. Através desse tipo de junção, íons e pequenas moléculas podem passar de célula para célula. Ufa! Membrana, bastante temas, não é verdade? Então, com isso, com essa parte 5, nós finalizamos aqui o nosso assunto da membrana plasmática. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e se esforcem para aprender melhor sobre membrana plasmática, citologia, os vários temas aqui estudados. Então, não se esqueça, deem seu like, compartilhe também o nosso conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com amigos, com estudantes de biologia. E também observe as nossas referências bibliográficas. Ok? Tchau, tchau.